Hoje é mais uma terça de Psipoema, então pega teu chá, teu café, tua água, teu chimarrão, senta confortavelmente aí, ou como tu preferir, porque hoje eu te trago um convite. Eu quero te convidar a fazer as pazes com o teu corpo. Eu quero te convidar a pensar o quanto esse corpo que tu mora nele, esse corpo que também é você, que é uma tecnologia de conhecimento, sempre esteve aí contigo, vivendo todas as tuas histórias. Eu quero te convidar a pensar como é especial viver em ti. E para isso, eu tenho hoje dois ajudantes, que são o livro Gestalt Terapia, número 2 da coleção, é uma coleção de 10 livros, gente, que traz vários conceitos, e também um poema do livro Que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Vai ser um desafio para mim trazer um pouco disso tudo junto aqui, ainda mais apresentando para vocês de uma forma bem simples, né, de uma forma bem sucinta, esse conceito tão importante da Gestalt terapia que eu vou abordar, que é a autorregulação organísmica. A teoria organísmica é uma das teorias que embasa a Gestalt terapia, e eu quero trazer essa relação e essa importância para vocês hoje. Nosso corpo sempre esteve aí, né? O meu corpo comigo, o teu corpo contigo, em todas as nossas histórias. Se a gente pensar desde que a gente começou a caminhar, antes disso, quando a gente veio para o mundo, né? Nós éramos esse corpo, nós somos esse corpo. Um corpo que aprendeu a ter contato com o mundo, um corpo que aprendeu através dos seus sentidos, né? Das formas de contato, a experienciar a realidade, através de todos os nossos sentidos mesmo, né? A gente começou a entender como é o mundo e o que a gente gosta ou não nesse mundo a partir também do nosso corpo, que nós processamos lá na nossa consciência, mas, né, e a gente traz e começa a elucidar ela, mas é no corpo que tudo isso é sentido. Então, hoje eu quero te convidar a olhar para ele de uma forma muito gentil. Recentemente, eu percebi, né, na minha sobrinha e afilhada que agora começou a caminhar faz uma semana e pouquinho, o quão lindo é esse processo, né? Quando a gente tem uma criança bem pertinho, a gente começa a observar esses movimentos e perceber como para a criança é um descobrir, um despertar do mundo. Ela começou a dar os primeiros passos e agora ela tá cada vez mais se sentindo confortável, né, e com mais segurança para tentar caminhar sozinha, às vezes com apoio, às vezes ela cai e ela tá sempre ali. E esse corpo tão pequenininho vai crescendo e aí daqui a pouco se torna eu e você, corpos de pessoas adultas que atravessam muitos anos, muitas emoções, muitas histórias. Será que a gente tá olhando para ele com o respeito que ele merece? Eu não tô falando aqui, gente, só de atividade física, né? Talvez possa parecer pelo tanto que eu falo sobre isso. Mas pensando nesse corpo que ele sabe antes, muito antes do que a nossa consciência processou. Aqui eu trago, gente, às vezes eu poderia aprofundar com mais conceitos, tá? Mas é tanta coisa, tanta teoria que eu vou estudando que eu tento trazer aqui pra vocês da forma mais é, ilustrativa, talvez, possível. Esse corpo, ele, a partir dos sentidos, ele vai processando as experiências que tu vive. Então, eu entro em contato com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pela primeira vez, e o meu corpo tem uma reação a isso. Então, eu posso pensar que às vezes eu fico relaxada, às vezes eu posso ficar um pouco rígida. Eu faço sempre um exercício, inclusive aqui no consultório, trazendo essa questão do corpo para meus pacientes e pensando para eles, trazendo para eles esse exercício, assim. Se tu pensar que hoje tu vai comer a tua comida preferida, sei lá, seja aí o que for. Pensa aí você que tá me assistindo, tua comida preferida. Como é que tu fica? Aquela comida que te dá água na boca, sabe? Que já é uma forma do corpo mostrar que ele gosta, né? Como é que tu fica? Se eu penso que hoje eu vou comer uma das minhas comidas preferidas, cara, fico empolgada aqui, né? Já não dá um negócio. Ou até mesmo que eu vou fazer algo que eu quero muito. Eu fico com êxtase diferenciado. Porque o meu corpo tá me mostrando que aquilo é bom, que eu gosto daquilo. Ao mesmo tempo que se eu pensar em uma situação que por vezes eu acabo evitando, talvez, eu tenho uma conversa difícil, eu tenho um processo que eu não curto muito fazer, sei lá, do meu trabalho, eu já fico toda meio estranha, fico meio tensa, né? O meu corpo, ele também tá me mostrando como isso é pra mim. E quando a gente aprende a olhar para o nosso corpo, sentir o nosso corpo, perceber o nosso corpo, fica tudo tão mais claro. Então, hoje eu trago muito e muitas sessões
Quando meus pacientes, por vezes, trazem pra mim, Lari, eu não sei se eu vou por aqui ou eu vou por ali. E o que que eu convido eles a fazer? Percebe no teu corpo. Se tu for por ali, como é que tu fica? Pensa nessa possibilidade, se imagina nesse lugar, como é que é pra ti? Vem aquela respiração profunda, por vezes, né? Começa a dar um negócio, o corpo fica estranho. Agora imagina como é ir por ali, desse outro lado. Me dá medo, a gente começa a nomear as emoções, né? Mas eu me empolgo. Eu fico, eu fico assim com uma vontade de fazer isso. Então não sou eu que vou te dizer. Porque na verdade, né, gente, na clínica, não é eu que vou dizer o que meu paciente tem que fazer. Primeiro porque eu acredito que o sábio mora dentro dele mesmo, né? Dentro de cada pessoa. Eu sei sobre mim, eu sei a partir de mim. Eu ajudo as pessoas a elas se reconectarem com elas mesmas, para elas conseguirem se escutar e bancar as próprias decisões, se responsabilizando pela própria vida. É um processo lindo, difícil, desafiador, mas lindo. E quando a pessoa começa a fazer contato com ela mesma, e é isso que eu tô convidando vocês a fazerem, vocês vão perceber que o corpo de vocês sempre esteve ali para olhar, para ajudar, para mostrar para vocês até um caminho para onde seguir. Um autor da teoria organísmica, o nome dele é Kurt Goldstein. E esse cara, ele disse assim: a autorregulação organísmica, segundo Goldstein, é o princípio natural que rege o funcionamento do organismo. De acordo com a teoria organísmica, é a autorregulação que permite que o organismo se organize para buscar modos eficientes de satisfazer no meio suas necessidades prementes. O processo de autorregulação organísmica é, na realidade, uma grande forma de interação e negociação entre aquele ser que busca o fechamento e a resolução de uma situação de desequilíbrio, uma situação inacabada, por meio de uma ação no ambiente do qual o organismo é parte. Então, tentando aqui explicar exatamente o que eu li para vocês, esse corpo está o tempo inteiro tentando se autorregular e se equilibrar, esse processo de homeostase, de buscar o equilíbrio. Então, ele está o tempo todo fazendo sintoma para nos mostrar algo. Essa ansiedade que tu sente por vezes, a gente vai olhar para ela pensando a serviço do que ela está aí. Porque a ansiedade não está aí para te machucar. Ela tá querendo desesperadamente te proteger. E eu sugiro muito que vocês assistam o filme Divertidamente, o 1 e o 2. E no 2 entra a ansiedade em ação, além de outras emoções. Porque ali ilustra o quanto, por exemplo, a ansiedade tá tentando te proteger de algo. A gente precisa fazer contato com essa ansiedade e entender a serviço do que ela tá. E não só tamponar. Assim como outros sintomas. A insônia. Eu acordo no meio da noite ou não consigo mais dormir. O que está acontecendo com esse corpo que ele precisa gritar dessa forma, te mantendo em alerta no meio da noite? O que se passa aí para que esse corpo o tempo todo fique realmente como se estivesse sendo atacado? Que ele não pode dormir, ele fica vigilante. Entendem? A gente olha o sintoma como uma forma de ajustamento. Ele está te mostrando algo, porque esse corpo quer se autorregular o tempo inteiro. Quando a gente faz esse contato de como é que eu tô? O que esse corpo tá me sinalizando agora? A nossa visão fica muito mais clara. Porque nós não somos, gente, algo separado. Corpo, né? É uma coisa. Não, corpo é algo, por exemplo, né? Como se pensava no passado, que corpo e a mente eram separados. É o tempo todo interligado. Nós nomeamos assim, corpo, mente, espírito, por exemplo. Mas todos fazem parte de algo, né? De algo que é único. Cada um com o seu universo aí. Quando eu começo a escutar o meu corpo e perceber nele o caminho que ele está me mostrando, seja para tomar uma ação, seja algo que se repete, por que será tanto essa inflamação que acontece? O que ele está querendo comunicar aí? E por isso que a gente sempre convida o autoconhecimento, porque a gente começa a aprender a escutar e a perceber esses padrões que o corpo, nesse momento estou falando de corpo, então que ele fala. Quando tu percebe que tu come algo e tu fica ruim, sabe? Comi aqui e não ficou legal. Em vez de tu ficar, ah, mas que droga, meu corpo, olha, não posso comer isso aqui que ele não tolera. Agradece. Bom, meu corpo tá me sinalizando que esse alimento que não faz bem pra mim. Nem tudo te serve. E isso não é só sobre alimentos. Nem tudo faz bem pra ti.
E o teu corpo já sabe disso, então ele te mostra reagindo através dos sintomas para que tu possa perceber. Mas se em vez de escutar, tu tampona, tu só medica sem olhar verdadeiramente para isso, tu tá perdendo uma grande oportunidade de aprender sobre ti mesmo. A Rupi Kaur, ela traz esse poema aqui. São tantos lindos dela, né? E eu gosto que esse fala exatamente para mim sobre autorregulação. Foi quando desisti de procurar uma casa dentro das pessoas e ergui a fundação de uma casa dentro de mim mesma que descobri que as raízes mais profundas são aquelas entre o corpo e a mente que decidem viver como um. E o corpo e a mente, eles decidem viver como um. Mas a gente às vezes não decide, né? Às vezes a gente acha que a gente pode viver isolado. Eu vou cuidar agora só disso aqui, isso aqui eu vou deixar para depois. Mas quando eu faço coisas boas para mim, isso reverbera em todo o meu ser. Quando eu tomo água, por exemplo, e eu coloco ela para dentro do meu corpo, é um corpo inteiro que agradece e que funciona melhor. Quando eu me nutro de bons pensamentos, acontece da mesma forma. Esse corpo, ele começa a reverberar e funcionar para encontrar o equilíbrio. Eu poderia aqui, gente, trazer tantos exemplos e eu quero voltar para aprofundar um pouco mais. Talvez no próximo vídeo eu siga falando sobre isso, porque é um assunto que dá pano para manga. Quero muito convidar vocês a se reconectarem e fazerem as pazes com o corpo de vocês que está o tempo inteiro aí querendo te ajudar, querendo te proteger. E que tu possa fazer o mesmo por ele. Até porque fazer por ele é fazer por ti. Se eu não parar por aqui, esse vídeo aqui vai ter 30, 40, 50 minutos. Então, agradeço quem ficou até o final. Deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal, me acompanha no próximo vídeo que sim, eu vou continuar falando sobre isso para aprofundar um pouquinho mais e trazer um pouco mais dessa teoria que me encanta demais. Um beijo, deixa tuas dúvidas, comentários e até a próxima terça.